Vamos fazer mais uma questão? Nessa aqui, ele fala o seguinte: o gráfico representa a curva característica de um resistor ôhmico. Então, mais uma vez, o que é resistor ôhmico? Bom, resistor ôhmico é aquele onde a resistência elétrica ela é constante, né? Não muda. Então, a gente observa que a corrente aqui, no caso, está aumentando, né? E a voltagem também está aumentando. Aqui no item A, ele pergunta qual que é a resistência elétrica do resistor. Aqui é só a gente aplicar aqui para o item A primeira lei de Ohm, aqui embaixo, né, URI, bem facinho de fazer. Então, aplicando aqui a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. A tensão elétrica, vamos pegar aqui um ponto, vamos escolher esse ponto. Por que eu escolhi esse ponto? Porque nesse ponto eu sei quanto que é a voltagem e sei quanto que vale aqui a corrente, né? Então, nesse ponto aqui do gráfico, a tensão vale quanto? 36. Então, aqui é 36. Aqui, no caso, a resistência a gente não sabe. E a corrente elétrica vale quanto? Vale 8. Então, está multiplicando, né? Passa dividindo. Então, fica 36 dividido por 8, vai ser o valor da resistência. 36 dividido por 8, isso vai dar, então, 4,5, né? Então, 4,5 ohms. Então, esse é o valor da resistência. Professor, aqui eu tenho só um ponto, mas se eu tivesse mais de um ponto? Se eu tivesse mais de um ponto aqui no gráfico, eu poderia escolher qualquer ponto do gráfico. Por quê? Porque uma vez que ele fala que é um resistor ôhmico, então não interessa que ponto do gráfico você pegue. A resistência sempre vai dar a mesma coisa, tá? Fica a dica aí quando tiver um gráfico e ele falar que é ôhmico. É só lembrar que qualquer ponto do gráfico não muda o valor da resistência. Então, aqui no item B, ele pergunta qual que é a DDP nos terminais do resistor quando percorrido por uma corrente de 1,6 A. Né? Então, mais uma vez, vamos usar URI, né? U que é igual a R vezes I. A tensão, no caso, é a pergunta do problema. A resistência, quanto que é? 4,5. E por que eu vou pegar a mesma resistência? Porque se é ôhmico, não vai mudar a resistência, né? A corrente elétrica, quanto que é? 1,6. Então, quando eu aplicar uma amperagem, né, a corrente elétrica for 1,6, qual vai ser o valor da voltagem, né? Então, é só multiplicar 4,5 por 1,6, que a gente vai achar aqui, no caso, a voltagem. Então, 4,5 vezes 1,6 vai dar 7,2 volts, né? Então, bem tranquilinho, né? É só tomar cuidado com essa questão, né? Se é ôhmico ou não é ôhmico. Então, a gente também está usando o mesmo valor de resistência aqui na questão. Tranquilo? Facinho, né?